Alô, nação rubro-negra de todo o Brasil. Hoje, uma entrevista exclusiva, um bate-papo épico com um dos maiores presidentes da história do Flamengo. Lembrando que hoje teremos muita polêmica, falaremos sobre o incêndio do Ninho do Urubu, falaremos sobre a Globo e a polêmica entre Flamengo e Globo. Nós trataremos também sobre a gestão atual de Rodolfo Landim. A gente quer saber a opinião de Bandeira de Melo sobre a gestão atual. Vamos falar sobre política partidária. Vamos falar sobre o Flamengo atualmente, o que ele está achando. Vamos perguntar ao senhor Bandeira sobre o retorno aos jogos durante a pandemia. Se ele é contra ou se ele é a favor. Cara, imperdível, não pule esse vídeo. Assista ele até o final com esse ícone. O ex-presidente do Flamengo, o senhor Eduardo Bandeira de Melo. Entrevista exclusiva com o ex-presidente, senhor Eduardo Bandeira de Melo. Mestre, como é que foi a sua vida profissional? Muita gente conhece o senhor Bandeira de Melo do Flamengo, mas tem toda uma história antes de Flamengo. E como tem? Como é que foi essa história profissional antes de chegar ao Flamengo? Olha, eu me formei em administração na UFRJ, né? Depois cursei o mestrado com a PEAD. Não cheguei nem a defender tese, porque eu fiz concurso para o BNDES no final do curso e entrei logo. Mas enquanto eu estava na faculdade, eu já trabalhava, né? Então, a administração da UFRJ era de noite, ali na Praia Vermelha. Então, desde 19, 20 anos de idade, eu já trabalhava o dia inteiro e ia para a faculdade à noite. Aí depois, quando eu fui fazer o mestrado, não. Aí eu parei tudo, fiquei vivendo só da bolsa lá da Copiad. E aí depois entrei para o BNDES, fiquei 36 anos lá no BNDES. Então foi uma vida lá dentro, aprendi muito, fui muito feliz lá. Costumo dizer que o BNDES é a minha segunda instituição favorita. Qual foi seu primeiro cargo ali e seu último cargo lá, quais foram? Eu era funcionário de carreira, né? Então eu entrei como administrador, trabalhei em vários departamentos, né? Aí chefiei também vários departamentos, energia, telecomunicações, área social, meio ambiente, apoio aos municípios. Então você fica 36 anos numa instituição como o BNDES, né, que é o principal órgão de fomento ao desenvolvimento econômico e social do Brasil, né, você aprende muita coisa e acaba passando por praticamente todas as áreas de atuação do banco, né? Então isso realmente foi muito bom para mim. E quando eu já estava para me aposentar do BNDES, apareceu o Flamengo na minha vida. E eu não esperava, né? Eu sempre fui sócio do Flamengo porque eu era torcedor, né? Mas eu nunca imaginei ser presidente do Flamengo. Eu acabei, por um acaso quase, né? Eu acabei assumindo, né, o lugar lá de candidato a presidente na chapa. Eu fui eleito. E dado que eu estava lá dentro, né, é hora de fazer o melhor, né? Afinal de contas, o Flamengo sempre foi a paixão da minha vida depois da minha família, né? Cara, até onde esse amor fez você suportar as pressões de ser presidente do maior clube do país e principalmente do seu clube de coração? Realmente, né, foram 6 anos trabalhando de graça, mas isso daí é o de menos. Eu faria de novo sem problema nenhum, né? Eu tinha minha aposentadoria no BNDES, me dediquei totalmente ao Flamengo, não exerci mais nenhuma atividade enquanto eu fui presidente do Flamengo, porque eu achei que era isso que se esperava de mim e só assim mesmo que eu conseguiria dar toda a minha dedicação ao clube. E efetivamente, quando eu cheguei lá no meu discurso de posse, né, eu já disse que o Flamengo, que estava passando por uma situação dificílima, né, com 3 meses de salário atrasado, né, com uma dívida que a gente não sabia nem qual era o tamanho dela. Eu falei, né, além do passivo financeiro, o Flamengo precisa resgatar o passivo ético e moral. Porque o Flamengo hoje é uma instituição desacreditada que não dá exemplo para 40 milhões de torcedores. Boa parte desses torcedores, crianças, né, pessoas das classes mais humildes. Então, e essas pessoas sofrem muito, né, não só quando o Flamengo perde em campo, mas sofrem muito quando o Flamengo é
humilhado, quando o Flamengo é achincalhado, como vinha sendo, né? Você lembra da frase do Vampeta, né? Eles fingem que pagam, fingem que jogam, essas coisas, né? O Flamengo era motivo de chacota, e isso dói muito na torcida. Então acho que foi por isso que a torcida comprou a nossa briga. E quando eu falei aquilo, né, que nós íamos ter que fazer sacrifícios na área esportiva para poder resgatar esse passivo ético e moral, praticamente a totalidade da torcida embarcou nessa luta aí com a gente, né? Estou falando com a gente, né, porque é a gente mesmo, tá? Eu não fiz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Podem esquecer essa coisa de salvador da pátria, de mitos, isso aí não existe, né? Isso aqui nem Papai Noel. Então eu tive, né, uma equipe excelente, eu tive o privilégio de coordenar uma equipe de vice-presidentes que ficaram comigo 6 anos lá, se dedicando, doando o seu tempo, o seu prestígio para o clube, os profissionais que trabalharam com a gente, porque o Flamengo é uma organização complexa, que precisa de administração profissional, então para ficar lá no dia a dia, no operacional, não adianta ser um dirigente amador, tem que ficar lá direto. E aí nós tivemos profissionais recrutados no mercado, dentro das melhores técnicas de governança, com remuneração variável, dependendo das metas, né, que eles alcançassem. Então eu agradeço muito a esses profissionais que ficaram comigo também esse tempo todo, e agradeço principalmente à nação rubro-negra, a torcida. Se não fosse o apoio da torcida, a gente não tinha conseguido. A torcida realmente comprou a nossa briga, a torcida foi parceira, a torcida foi de uma cumplicidade conosco, né, que eu agradeço muito, e felizmente, né, a torcida sofreu 4, 5 anos lá, corremos o risco de cair para a segunda divisão, mas hoje, felizmente, ela tem orgulho do seu clube, né, que hoje é um clube cidadão, é um clube que ganha todos os prêmios de transparência, de gestão esportiva, é um exemplo positivo, né, para a sua torcida, e depois que conseguimos recuperar financeiramente o clube, né, diminuindo a dívida pela metade, multiplicando o faturamento por 4, a torcida hoje pode comemorar, né, porque tem um time de futebol que está dando muitas alegrias para todos nós. Bateu dúvida, em algum momento, se daria para, de fato, colocar o Flamengo, entre aspas, em outro patamar? Não, em nenhum momento. A gente sabia que era um caminho difícil, que ia requerer muito sacrifício, ia requerer muita determinação, muita competência, mas eu nunca tinha dúvida de que o caminho era aquele. Inclusive, muita gente me pergunta, vem cá, na hora que você viu o Flamengo ameaçado de cair para a segunda divisão, né, o Flamengo passando dificuldades, né, não deu vontade de abrir mão da responsabilidade, né, e reforçar o time, né, mesmo sem condições para isso. E eu digo que em momento nenhum, né, porque eu acho que eu até compreendo quem está na torcida, quem está fora, né, que fique com esse tipo de expectativa, né, que fique com esse tipo de ansiedade, mas se você está lá dentro e se você é realmente apaixonado pelo clube, a paixão impõe que você seja responsável. Você não tem direito de cometer uma irresponsabilidade em nome, né, de uma satisfação pessoal momentânea. Isso você não tem direito de fazer. Então é exatamente porque eu sempre fui, sempre serei apaixonado pelo Flamengo, que eu fui responsável 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 6 anos. Grande parte comprou a ideia, por causa da credibilidade que você passou na mensagem. Mas teve uma parte que não comprou, e caramba, bandeira não pode, porque tem que ganhar título. Como que você conseguiu lidar com as críticas, principalmente da imprensa e por parte da torcida, que também foram fortes, que eu lembro bem, devido à tua declaração e tal, e começou a perder um título aqui, os caras ficaram... Nossa, como é que você lida com críticas? Olha, eu tenho que respeitar as críticas, né? Não pode ser diferente. A gente respeita, né? Como eu falei, eu até entendo que a ansiedade de alguns, né, pode ter levado, né, assim, uma incompreensão, mas quem está lá tem que ter responsabilidade, não pode se deixar abater por determinado tipo de crítica, por determinado tipo de ataque, principalmente quando você sabe, né, primeiro você tem consciência que você está fazendo a coisa certa, né? Eu sempre fiz na minha vida a coisa certa. E também porque você sabe que a maior parte, a esmagadora maioria da torcida entende aquilo e te apoia. Então, é claro que
é desagradável, às vezes, você ver determinado tipo de comentário e tudo, mas aí você não pode, né? Se você está lá, se você está na torcida, né? Se você está fora e tudo, você aí é livre para fazer o que você quiser, tá? Mas a partir do momento que eu estou lá dentro, eu tenho que agir com responsabilidade e não me arrependo nem um minuto. Qual o principal legado deixado pela administração Bandeira de Melo do Flamengo? Olha, todo mundo fala, né, claro, da recuperação financeira do clube, da recuperação da credibilidade, da dignidade, né? Eu acho que isso é super importante, né? Eu acho que é o principal legado. Agora, se você falar de coisas assim ligadas ao futebol, eu não tenho a menor dúvida que o nosso, né? Nada é meu. O nosso principal legado foi o investimento nas categorias de base. Eu acho que não tem nada mais importante num clube de futebol do que você trabalhar as categorias de base. O Flamengo, no passado, já tinha sido reconhecido internacionalmente como tendo assim, um padrão de excelência na formação de talentos, né? Você sabe que o próprio nome aí do seu site é Nação Urubu 81. Em 81, o Flamengo foi campeão do mundo com 8 jogadores da sua base, do total dos 11 titulares que estavam lá, né? Ganhando de 3-0 no Liverpool, que ficou marcado na história. Então, o Flamengo tinha isso, ele era o melhor do mundo nisso. E nós perdemos essa competência ao longo do tempo, nós fomos sendo ultrapassados por vários clubes, até do Rio mesmo, e quando a gente assumiu o Flamengo, apesar da gente ter lá no clube alguns profissionais extremamente competentes nessa área, o Flamengo não dedicava atenção, não investia na base. Então, eu entendi, né, nós entendemos que isso era fundamental e começamos a tentar virar esse jogo. Agora, quando você investe na categoria de base, você faz um investimento hoje, você não colhe o resultado daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, nem daqui a 5 anos. Isso é um investimento de longo prazo. Você começar a investir hoje, você vai colher daqui a 10 anos, daqui a 6, 7, 10 anos. E efetivamente, nos 6 anos que a gente passou por lá, a gente não deixamos desassistido em nenhum momento, né? Nossa categoria de base, né? Investimos pesado mesmo e os frutos começaram a ser colhidos já no final da minha administração. Então, você vê, quando a gente chegou lá em 2013, o último jogador formado pelo Flamengo que tinha sido vendido com uma transação expressiva, né, para o exterior, tinha sido o Renato Augusto, em 2008, se eu não me engano, que ele foi negociado lá para a Alemanha. 5 anos sem vender alguém, muito tempo. E você vê, depois que a gente assumiu, né, passamos um tempo e tudo, né, hoje a base do Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Sem contar que ganhou títulos importantes, né, nós só tínhamos 2 copinhas, ganhamos 2, 2016 e 2018, no Pacaembu, na casa do adversário, contra a torcida adversária. E a Copinha é o torneio assim, mais charmoso, mais importante das categorias de base do Brasil, talvez um dos mais do mundo inteiro. Então, para mim, foi excepcional ter ganho aquelas 2 copinhas e foi excepcional ver a evolução da categoria de base do Flamengo, né? Ver que hoje o Flamengo é campeão em todas as categorias, desde lá o futebol de salão, lá os meninos abaixo de 11 anos, né? Desde os 7 anos de idade e tal, até o sub-20, né? Hoje, isso daí é uma coisa que vai ficar por muito tempo, né? Se os atuais e futuros administradores do Flamengo mantiverem esse tipo de prioridade, você pode ter certeza que o Flamengo vai ser campeão de tudo durante muito tempo, que a força do clube mesmo está na base, né? E não só investimos, né, na formação dos meninos, né? Não só trouxemos jogadores que a gente chama de meia confecção, né? Às vezes você pega um jogador já com 15, 16 anos que se destaca num outro clube, e você traz e completa a formação dele no Flamengo. Não só fizemos isso, como mudamos, né, da água para o vinho, né, da água suja para o vinho de alta qualidade, as instalações dos meninos, né? Então hoje o CT dos meninos do Flamengo é um dos melhores CTs do Brasil, mesmo você considerando as equipes profissionais. O Flamengo hoje tem 2 CTs de altíssimo nível, não tinha nada, né? Só tinha um barracão
quando chovia, os jogadores pisavam na lama para chegar lá no vestiário. E hoje em dia nós temos 2 CTs maravilhosos, assim, de primeiro mundo, né? Um para o profissional e o outro totalmente dedicado à nossa base. Falando em CT, não tem como a gente falar do acidente, né? Do incêndio que houve lá, tal. O senhor deu até algumas declarações há pouco tempo, tal. O pessoal polemiza também, aumenta muito, mas eu queria saber do senhor como o senhor encara aquele ocorrido no Ninho do Urubu, naquela ocasião ali dos meninos do Ninho. Olha, aquilo ali foi a maior tragédia da história do Flamengo, né? Nós vamos fazer 125 anos de história agora, né? E nunca tivemos nada tão triste, tão trágico, tão vergonhoso, né, como aquele incêndio que matou aquelas crianças, né? Eu já não era mais presidente do clube, não quero ficar especulando aí sobre as razões, acho que isso aí a gente tem que deixar a critério aí das autoridades, né? Mas o fato é que, né, que foi uma coisa muito triste. Eu não consigo imaginar assim a dor dos pais, dos parentes, dos irmãos, né, que perderam essas crianças nessa idade e daquela maneira, né? Então, eu acho que nada pode pagar o sofrimento dessas famílias. Eu acho que o Flamengo teria que estar fazendo todo o esforço do mundo para reparar aí essas famílias. O que eu posso dizer sobre isso, né, sobre esse episódio é isso, né? É respeitar aí as investigações, e assim como eu falei que desde criança eu gosto de ver a base do Flamengo, né, e todo o sacrifício que nós fizemos para eles terem as instalações em boas condições, e deixamos os 2 CTs prontos já, e a base, o Sub-17 do Flamengo já ocupando o CT novo, né, em dezembro de 2018, antes de eu sair. Apesar disso, o que fica mesmo quando a gente pensa nisso é a dor das famílias. Não tem nada mais importante do que isso. Aquela setorização onde os meninos, você deve conhecer bem, onde os meninos dormiam ali, aquilo já era um projeto do Ninho do Urubu ou aquilo ali veio depois? Como é que era aquilo? O local ali, os containers. Era tipo uns containers, é isso? Na realidade são alojamentos chamados de módulos habitacionais, que são os mesmos alojamentos que são usados por exemplo, nas escolas do amanhã, nas unidades de pronto atendimento da prefeitura, nas clínicas de saúde da família, até o alojamento do Corpo de Bombeiros é do mesmo padrão. Tá? Então não existia nada de inadequado ali. Claro que o alojamento que depois que nós deixamos pronto para eles é muito melhor, mas como uma instalação provisória, aquilo ali, garanto que nenhum outro clube do Rio tem nada parecido com aquilo. Agora que você precisa, então não tem nada de errado com a concepção dos alojamentos. O que você precisa ver é exatamente o que aconteceu, né, para ter causado o incêndio, né? Eu imagino que tenha sido alguma coisa imponderável. É claro que não imagino que ninguém... É absolutamente impensável, né, que haja qualquer tipo de dolo por parte de quem quer que seja. Não acredito nisso, mas temos que aguardar aí as investigações, mas com certeza não foi a concepção dos alojamentos. Você vê, recentemente houve vários incêndios no Rio de Janeiro, e nenhum deles em alojamentos do tipo, né, do que era o do Flamengo, né? Você teve lá o Museu da Quinta da Boa Vista, teve o Hospital Badinho, o Hospital Lourenço Jorge. Em São Paulo teve lá o Museu da Língua Portuguesa. Isso aí é uma coisa, uma tragédia, e tudo tem que ser apurado, né, principalmente para que se aprenda e esse tipo de coisa não aconteça de novo. Qual é o maior ônus? Bônus, você já falou até alguns, mas ônus de ser um presidente do tamanho de uma instituição igual o Flamengo, cara? Olha, eu não me arrependo de nada. Se tivesse que começar de novo, eu começaria, né? Minha paixão pelo Flamengo supera qualquer coisa. Agora, é claro que de vez em quando você tem uns aborrecimentos. Os maiores aborrecimentos que eu tive foram depois que eu deixei a presidência do Flamengo, né? Tudo isso que você deve estar acompanhando aí, realmente afeta muito, né? Principalmente a família e tudo, mas eu acho que faz parte do script, né? E vamos tocar em frente aí, sem nenhum problema. Se você pudesse voltar no período da sua administração, tem algo que você hoje faria diferente? Essa é uma pergunta que eu sempre respondo igual, né? Tem uma coisa que eu acho que nós não fizemos bem, foi o excessivo turnover, né? As mudanças constantes de treinadores.
Eu acho que a gente poderia ter tido paciência, mais paciência com alguns treinadores. Acho que isso é um problema que não é só do Flamengo. Acho que é um problema cultural do futebol brasileiro. Mas acho que isso tem. E tem um monte de gente que contribui para isso, né? Acho que acaba que a pressão às vezes se torna irresistível, porque aí entra imprensa, entra torcida, e acaba que isso afeta a parte psicológica lá do treinador. E aí, bom, tem uma série de coisas, mas eu acho que não só o Flamengo, mas como a grande maioria dos clubes brasileiros deveria se esforçar para não para evitar essas tentações de mudanças constantes de treinador. E o que mudou na sua vida pós-presidência do Flamengo? Aí é contigo, se mudou para positivo, para negativo. Responde para a galera aí. Eu voltei para a arquibancada, voltei lá para o setor leste superior, eu estou sempre lá, né? E a torcida me encontra lá, me trata com muito carinho. Isso é uma coisa que antigamente eu ia lá e era anônimo, ninguém percebia, né, que eu estava lá. Agora eles me tratam com muito carinho. Então, em relação ao Flamengo, mudou isso. Deixei de ser dirigente e voltei a ser o que eu sempre fui, o que eu sempre vou ser, que é torcedor, né? Profissionalmente, eu não consigo ficar parado, né? Então, eu sou diretor de uma ONG, no instituto que promove aí a eficiência energética, e agora estou envolvido nesse outro projeto aí que todo mundo sabe também. Estou lendo aqui alguns comentários aí falando, mas hoje o assunto aqui é Flamengo. Você como grande administrador que é, a torcida ficou um pouco apavorada aí, né? Recentemente, porque chegou a pandemia, junto com isso se instala uma crise, é inevitável, né? A questão toda é que o Flamengo teve demissões em massa, questão de empréstimos, que saiu também na mídia e tal, assim como saída de alguns patrocinadores, como chegada de outros patrocinadores. Isso é sintoma de pandemia ou isso é sinal de alerta, administrativamente falando? Olha, a pandemia, ela afetou todo mundo, não só os clubes de futebol, não só o Flamengo. Claro que o Flamengo vai sofrer com a pandemia, mas os outros clubes com certeza vão sofrer mais, porque o Flamengo pelo menos estava capitalizado, estava bem administrado, estava com o seu passivo controlado. Mas não só o futebol, né? Todas as empresas, todas as administrações municipais, estaduais, governo federal, no Brasil, no mundo inteiro, todo mundo vai sofrer com a pandemia. E o Flamengo não é diferente. Então, essa coisa de... Eu também não vou me aproveitar disso, né, para fazer proselitismo político, né? Então, eu acho que ano passado o Flamengo já teve um aumento do endividamento. Mas eu acho que é uma coisa que é do jogo, né? Foi aplicado no reforço do time de futebol, e eu não tenho nenhum preconceito contra aumento de endividamento, desde que você se planeje para corrigir isso mais na frente. E esse ano também eu acho que está havendo um aumento do endividamento também para fazer frente a essa frustração de receita que está havendo aí no caso da pandemia. Então eu não vejo nenhum sinal de irresponsabilidade, que é o que me preocupa, que, claro, que preocupa todos os rubro-negros, que a irresponsabilidade volte ao clube, né? Mas no momento, né, acho que a gente não pode acusar ninguém disso. Então o que a gente tem que fazer é ajudar, tem que continuar torcendo. Quem puder manter a inscrição no sócio-torcedor deve fazer, né, como eu mantive, né, continuo sendo sócio-torcedor, paixão mais, com 3 dependentes. Quem puder ajudar o clube no Anjo da Guarda também, como eu sempre, também desde o primeiro ano, sempre contribuí com o Anjo da Guarda. Eu acho que nessas horas, né, a torcida, né, os torcedores que podem, é claro que tem gente que está numa situação muito difícil por causa disso, né, perdeu trabalho, perdeu emprego e tudo, né, então a gente tem que compreender isso. Mas quem puder manter o seu sócio-torcedor, eu acho que deve manter e deve apoiar o clube e torcer, né, e fiscalizar, que isso é muito importante também, isso faz parte da democracia, fiscalizar para que a gente não volte, né, àquela situação difícil, né, de 2012. Essa questão da hegemonia que havia com uma emissora de TV, com as transmissões, sempre foi assim, e hoje há uma quebra disso, pelo menos uma tentativa de quebra disso. Você acha isso salutar para as ações do Flamengo, para as ações do futebol brasileiro, ou você acha que deveria ser conforme estava antes?
Olha, eu não estou lá, não estou acompanhando assim o dia a dia, né? Eu acho que a Globo sempre foi uma parceira super importante do Flamengo. Não, eu nunca fui a favor de brigar com ninguém. Então, sabe aquela coisa de que o pior acordo é sempre melhor do que a melhor briga? Então, eu acho que a gente deve sempre, né, buscar aí o entendimento. A Globo sempre foi a principal parceira comercial do Flamengo e isso tem que ser levado em consideração. Agora, detalhes, né, do contrato, né, quem está certo, quem está errado e tal, eu prefiro deixar, né, para os advogados, né, e tenho certeza que os meus amigos do jurídico do Flamengo, que me acompanharam durante 6 anos, que era longe o melhor jurídico do Brasil, eles vão poder me orientar com relação a isso. Vamos torcer para tudo caminhar bem. Queria saber se outros clubes já chamaram o Bandeira para trabalhar administrativamente. Eu vou até completar, né? Vou até completar aqui. Outros clubes, e se você profissionalmente conseguiria administrar um outro clube, de repente enfrentar o Flamengo, você que tem um coração tão inclinado aí por rubro-negrismo, como é que você encara essa pergunta aí e se de fato teve? Realmente eu recebi sondagens, né, recebi assim, apelos, inclusive, de torcedores de outros clubes, né, que às vezes vêm falar, não, você podia ir lá presidir o meu clube. E esse tipo de coisa, né, eu recebo assim, com muita alegria. Afinal de contas, né, é um reconhecimento da qualidade do seu trabalho. Mas eu entendo isso muito mais assim como uma homenagem, como uma gentileza, do que como uma possibilidade concreta. Porque pelo fato de eu ser apaixonado, né, muito apaixonado pelo Flamengo, eu não me vejo trabalhando num clube que seja rival direto, né, do Flamengo. Tá? Então, para todo mundo que vem me conversar comigo e tal coisa, né, eu agradeço a homenagem, a gentileza, né, mas eu acho que não seria bom nem para mim, nem para esses clubes. Deixando claro aqui que eu não tenho nada contra que um torcedor de um clube trabalhe no outro. Tá? Isso aí você tem que respeitar a integridade profissional das pessoas. Eu acho que isso, inclusive no Flamengo, na minha administração, a gente tinha torcedores de outros clubes trabalhando lá. E trabalharam como se rubro-negros fossem, né? Vestiram a camisa do Flamengo e tal, e respeitar, honrar o manto sagrado. Mas eu acho muito difícil que eu consiga fazer isso, né? Acho que é um caso assim que supera vamos dizer, qualquer consideração de ordem profissional. É uma coisa que vem aqui do fundo do coração mesmo. Eu não consigo, mas respeito e agradeço muito todas as menções aí que fazem de vez em quando com relação a isso. Rapaz, essa pergunta aqui, bebe até mais um pouquinho d'água aí, dá uma respirada, respira. Rapaz, o Flamengo hoje tem condições, reúne condições de construir o seu próprio estádio. E junto com essa pergunta vem uma outra mais bananosa ainda, pior ainda. O Flamengo construindo o seu próprio estádio. O Maracanã vai à falência, cara? Iria sim, mas não à falência, porque ele pertence ao estado do Rio de Janeiro, né? Então, mas o que eu acho sobre o estádio do Flamengo? Eu acho que o Maracanã é a casa do Flamengo. Tá? Toda a torcida do Flamengo quer que o Flamengo fique com o Maracanã. E eu também. E sempre quis, mesmo quando eu estava lá na presidência do Flamengo. Só que para o Flamengo ficar com o Maracanã, ele precisa ter condições que garantam segurança jurídica e econômica para ele ficar lá. Então ele precisa ser o concessionário do Maracanã. O Maracanã pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro, mas ele pode ser cedido por concessão para um clube, para 2 clubes, para uma empresa. Tá? Então, eu acho que o concessionário natural do Maracanã é o Flamengo. Tá? Porque o Flamengo sempre foi responsável por mais de 80% do movimento financeiro do Maracanã nesses 70 anos que o Maracanã existe. Então, eu acho que sem o Flamengo, o Maracanã não sobrevive. Vai fazer o que no Maracanã sem o Flamengo? Papai Noel, show do Paul McCartney e tal, isso não sustenta, né, economicamente o estádio. Então, eu acho que o melhor para todo mundo, para o Flamengo e para o governo do estado, para o povo, né, deve ser o Flamengo tomar conta do Maracanã. É claro que sempre respeitando o direito, né, do Fluminense, do Botafogo, do Vasco da Gama, que fazem parte da história do Flamengo, do Maracanã também.
né? Então eu acho que o Flamengo, sendo o concessionário, ele deve garantir, e isso pode estar previsto no edital de concessão, por exemplo, que os outros grandes clubes do Rio terão a possibilidade de jogar lá a um preço justo, né? Que não vai ser nenhum preço extorsivo, nem vai ser subsidiado. Então, isso eu acho perfeitamente possível. Agora, por que na nossa administração nós buscamos uma solução alternativa? Porque o Maracanã nunca teve disponível, né? Então, quando a gente assumiu em 2013, ia ter a Copa das Confederações, depois aí para a Copa do Mundo em 2014, depois volta rapidinho, depois para de novo para a Olimpíada, e aí você tinha lá o consórcio Maracanã, que era administrado pela Odebrecht, né? Tinham algumas empresas aventureiras querendo aí assumir o Maracanã para poder explorar o Flamengo. Esse tipo de coisa a gente nunca admitiu. Então, eu cheguei a propor lá para o governador Pezão, na época, né, que o Flamengo assumisse o Maracanã, que ele fizesse uma licitação, né, uma licitação que fosse transparente, né, que todo mundo pudesse participar, e o Flamengo se candidataria e assumiria o Maracanã. Mas, infelizmente, né, ele nunca quis, e isso só veio acontecer agora, né, em 2019, já no novo governo. Então, por isso que eu acho que o Flamengo deve ter sempre uma carta na manga. Porque se um dia aparecer um governo, né, ou uma empresa que queira ficar com o Maracanã e obrigar o Flamengo a jogar lá em condições que não sejam as melhores para nós vamos ter sempre, e hoje o Flamengo tem condições financeiras para isso, para comprar um terreno e construir um estádio. Isso, para o Flamengo, não é nenhuma impossibilidade isso. Agora, acho que seria péssimo para o Rio de Janeiro. Porque você tem um complexo esportivo do tamanho do Maracanã que ia ficar subutilizado, isso ninguém quer. Se o Flamengo quiser, ele hoje pode sim pegar um terreno e construir. Então o Flamengo hoje reúne essas condições de ter um estádio próprio. Não tenha dúvida disso. Podemos comprar um terreno e alavancar recursos para construir o estádio. Mas eu acho que o ideal seria a gente assumir o Maracanã e usar esse recurso para fazer os investimentos que o Maracanã precisa. O Flamengo tiver 30, 35 anos de concessão, ele vai ter segurança jurídica, vai ter expectativa de fluxo de caixa para fazer os investimentos que o Maracanã precisa para ficar melhor ainda para a nação rubro-negra. Você acha que o Flamengo hoje ele dá continuidade ao processo de gestão implantado na administração do senhor Bandeira de Mello, ou você acha que foi implantada uma nova metodologia, ou você desconhece o processo hoje que há dentro do Flamengo? Olha, por todas as razões que vocês estão cansados de conhecer, eu evito participar da política do Flamengo. Eu praticamente não vou lá à sede da Gávea. As poucas vezes que eu vou lá é para retirar meus ingressos lá, né, porque eu sou torcedor. Muitas vezes você não pode usar o cartão, você tem que trocar os ingressos. E aí eu tenho que ir lá à Gávea, aí eu faço isso. Mas eu não estou participando da política, não estou participando dos conselhos, embora eu seja conselheiro. Então eu prefiro assim não comentar assim, os detalhes. Tá? Eu tenho vários amigos que fazem parte dos conselhos. Eu tenho certeza que se tiver alguma coisa muito grave, eles vão me contar. O que eu torço, né, e que eu acho que a torcida do Flamengo e os sócios do Flamengo devem fiscalizar e se certificar sempre é de que os princípios, né, de profissionalismo, de responsabilidade sejam mantidos, né, que não haja nenhum tipo de tomar lá da cá, de pessoas sendo nomeadas para cargos, seja remunerados, seja não remunerados por razões políticas, esse tipo de coisa, né, eu acho muito desagradável. Então eu acho que a torcida deve ficar atenta a esse tipo de coisa, mas pelo menos do ponto de vista de finanças, né, eu não estou vendo nada que ameace a situação que nós deixamos lá em 2018. Hoje, na administração do Landim, você acha que para dar continuidade, sempre ventilam que o Marcos Braz possa vir na próxima administração, mas é só especulação, não tem nada de oficial, nada. Você acha que hoje é um caminho para dar continuidade a essa administração atual? Alguém dessa mesma administração assumir o clube de regatas do Flamengo posteriormente? Ou você acha que deva haver novos ares ali para dar continuidade a essa modificação cultural de Flamengo? Olha, a única certeza que eu tenho em relação ao
próximo pleito presidencial do Flamengo, né, que vai ser no ano que vem, no final do ano que vem, é que eu não estarei nele. Tá? Então, isso que eu sei. Agora, quem vai ser, eu espero, sinceramente, que seja um rubro-negro, que seja competente, né, que seja responsável. E no próprio grupo político que eu participava, tem vários que eu certamente teria muita satisfação de votar neles. Tá? Mas o importante é que não são as pessoas, o importante é o Flamengo. Assumiria um cargo na CBF? Eu não teria nada contra em princípio, mas acho que ninguém vai me querer por lá, porque eu sempre fui um crítico da governança do futebol brasileiro. Eu acho que a CBF, por exemplo, é uma entidade que a sua direção é eleita apenas pelas federações, né? A gente sabe como é que são as federações. É só ver aqui do Rio, né? O Flamengo, se juntasse Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, que tem 100% da torcida do Rio, isso não dá nem 10% da Assembleia da Federação do Rio. Então, o tipo da coisa que eu não descartaria, né? Trabalhar numa entidade que fosse congregasse todos os clubes, né? Isso aí por mim não teria problema nenhum, porém a chance disso acontecer é zero, é abaixo de zero. Tá? Então é bom nem a gente ficar pensando nisso. Bandeira, outro tema que tem sido também totalmente especulado, tal, essa proatividade do Flamengo para que haja o retorno dos jogos, as partidas voltarem, aí foram a presidência da República, reuniões constantes com a FERJ e tal. Como você enxerga hoje o retorno do futebol mediante a esse processo novo, né, para todo mundo, que é essa tal dessa pandemia que assolou o mundo? O que você acha do futebol voltar agora? Eu acho que essa pandemia é a coisa mais grave que já aconteceu aí no Brasil, no Rio, no mundo e tal, desde que eu me entendo por gente. E já temos mais de 55 mil mortos, né? Vamos, com certeza, ir muito além disso. É uma situação muito grave. Eu acho que a gente só deve fazer qualquer coisa com o pleno aval das autoridades de saúde pública. Então, isso eu não estou falando do Flamengo, não estou falando do futebol, estou falando de tudo. Se a gente tiver o sinal verde das autoridades, pode voltar, problema nenhum, vamos voltar. Eu acho até que deve planejar para quando voltar em boas condições. Mas qualquer tipo de precipitação, qualquer tipo de forçação de barra, né, para voltar antes da hora, acho que é um desserviço e é inclusive um mau exemplo. O Flamengo deu aula, né, cara, na questão dos protocolos em si, se preparou muito. O Tanuri, a gente não precisa falar da competência dele como médico que é, mas mesmo com todo esse protocolo, você acha que o risco ele é muito eminente no retorno? Olha, não sou eu que devo julgar, eu sou fã incondicional do trabalho do Tanuri, não foi à toa, é um dos grandes orgulhos da minha administração, né, foi ter promovido o Tanuri aí, a chefia lá do departamento médico, né, da parte de excelência em performance do clube. Eu acho que ele é um craque, né, você vê que toda essa questão aí de recuperação de contusões, de prevenção de contusões, tudo isso o Flamengo evoluiu, mas muito, né, desde que ele assumiu. Uma pessoa assim que os rubro-negros devem ter muito orgulho de ter o Dr. Márcio Tanuri lá na administração. Mas ele não a praia dele não é saúde pública, né? Então ele está fazendo o melhor que ele pode dentro do que foi pedido a ele. Eu tenho certeza que ninguém faria melhor, mas eu estou falando da administração de uma crise mundial, de uma crise de saúde pública, e aí quem tem que, vamos dizer, dar o aval para que a gente volte, as atividades todas, não só futebol, são as autoridades de saúde pública. Então vamos perguntar para a Fiocruz, por exemplo, né, para os médicos da UFRJ, e aí, havendo esse ok, aí tudo bem, a gente volta, mas Tanuri é craque. Qual time no Brasil hoje você acha que tem elenco para bater de frente com esse time do Flamengo? Para assustar o Flamengo num brasileiro, por exemplo? Hoje nenhum, tá? Mas o que não significa que a gente não deva respeitar todos os adversários. De vez em quando a gente pode ser surpreendido por algum, né? Isso daí o futebol tem dessas coisas, né? É o único esporte em que às vezes acontece zebra. Mas assim, olhando assim friamente, eu não vejo nenhum clube hoje, nenhum time hoje que possa ser considerado melhor do que o do Flamengo. Não. Outro tema muito latente quando fala de Bandeira de Melo, não tem como não falar, irmão.
é a questão da política partidária também, que é uma realidade, então abre aqui uma vertente. Se você quiser falar alguma coisa a respeito, fique à vontade. É uma página do Flamengo, mas uma página também democrática, com liberdade de expressão. Fique à vontade aí se quiser falar algo a respeito. Eu não quero fazer campanha, né? A gente veio aqui para falar de Flamengo, né? Mas acho que todo mundo sabe, né, que eu estou envolvido nesse projeto aí na pré-candidatura, né? E a ideia seria tentar fazer pelo Rio de Janeiro alguma coisa parecida com o que foi feita no Flamengo, né? Com uma equipe também fantástica, exemplo da que eu tive lá no Flamengo. Obrigado aí por ter feito a pergunta, mas eu não quero assim aproveitar o espaço que é da torcida do Flamengo para falar de campanha, de pré-campanha. Mas falo eu, ó, galera, presta atenção. Procura, isso aí. Não dá para desperdiçar outro espaço, né? Mas quem quiser me procurar, né, eu vou ter o maior prazer em conversar sobre isso. Mestre, muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus, se cuida aí. Então, um abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe. Saudações rubro-negras. E obrigado por tudo.